Bom, primeira coisa, Gelfusa, eu quero te agradecer por ter topado participar dessa live comigo. Nós já trocamos alguns áudios, né? Ao longo da semana, desde que eu te fiz o convite. E queria que você soubesse que, de verdade, sinceramente, é uma honra enorme ter um colega assim de trabalho que eu admiro tanto aqui numa live comigo. O Gelfusa é professor, eu já vou mostrar aqui quem ele é para vocês, já vou apresentar. Mas de cara já quero dizer que é muito gostoso porque nós vamos ter um assunto em comum, né? Que é a paixão pela educação. Nós dois temos coisas em comum. Seguimos uma carreira de comunicação e fomos parar na educação. E a gente consegue converter, né, essa dupla comunicação e educação numa grande paixão. Então eu quero te agradecer por isso, por esse bate-papo dessa noite e dizer para você publicamente que a gente não precisa andar colado nas pessoas e nem tão junto assim para perceber o quão valiosa elas são, né? O nome dele é Antônio Gelfusa Júnior, nós o chamamos de Menino Gelfusa, né? Ele é publicitário, especialista em educação, ele é palestrante. Ele está há 23 anos já na área de marketing, de comunicação e marketing. Quando eu li isso daí, eu pensei, ele deve trabalhar desde os 3, né? Começou muito jovem esse menino, né? Porque é um menino. E aí, ele ainda dirige o Grupo Raiz, que opera com a agência Pérgola, não é? Pérgola Propaganda. E atua com portais de notícias, e ele mesmo vai explicar isso pra gente, como que isso aconteceu na vida dele. Então, agora eu vou te convidar aqui para você entrar, e a partir desse momento a live é sua e a gente vai bater esse papo para que mais pessoas conheçam a respeito de você, tá bom? Vamos lá então. Apareceu? E aí? Tá me ouvindo? Como é que você tá? Quanto tempo, né? Tô bem. A gente só se vê Verdade. no Blackboard? Você tá me ouvindo Primeiro bem? coração para você. Tô te ouvindo bem. Obrigado pelas palavras aí. É totalmente recíproco, né? A gente, como você falou, a gente não precisa, às vezes, conhecer muito as pessoas para saber, né? Um pouco de empatia. Nós trabalhamos na mesma área, nós gostamos de nos relacionar com pessoas, né? Você é relações públicas, eu sou comunicação, então não é à toa a gente tem essa afinidade. Muito obrigado pelo convite aí. Tava ansioso, fui o primeiro a chegar na festa, porque eu sou assim, eu sou o primeiro a chegar e eu só vou embora quando passo um rodo nas festas. Então esse sou eu. Isso é ótimo. Tá certo. Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo mesmo, né? Essa coisa de chegar depois que a festa começou a ir embora, isso aí é só uma questão de estilo, é uma coisa, né? Não é o nosso caso, nós somos festeiros. Exato. A gente já encontra o lugar certo para sentar, onde é servidas as bebidas, ficar mais perto da mesa para comer, a gente é assim, né? Então tá tudo certo. Isso quando a gente não começa a juntar as cadeiras da mesa ao lado, porque a galera vai chegando, a mesa vai ficando assim, né? Vai crescendo. E aí a festa tá inteira naquela mesa. Não é? Aí é o lado maloqueiro que os profissionais de comunicação têm, né? De se juntar, esquece de etiqueta, aí acabou, né? Mas vamos lá. Eu quero conhecer você um pouco mais. Você gostou, curtiu participar? Ficou surpreso com o convite? Me senti super privilegiado, agradeço. É o que você super comentou, né? Eu acho que a gente tem bastante... a gente tem as oportunidades para estar falando da nossa área e às vezes a gente não tem a oportunidade de falar um pouco mais de como começou esse processo, né? De mercado, desenvolvimento pessoal, tudo. E participar, para mim, é uma super oportunidade também de falar um pouco, contribuir com a vida das pessoas, até porque contribuíram muito com a minha. Né? A gente não consegue levar algo para alguém sem dizer que a gente também
teve importantes pessoas que nos ajudaram a construir quem a gente é hoje. É isso mesmo. Aproveitar a oportunidade, eu tô vendo que tá entrando uma galera tua aqui, né? Então, saudar todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui na live com Geofusa. É um prazer sempre receber e dizer para vocês também, né? Para quem não conhece aqui a nosso projeto, essa live ela se chama Me Conta, né? E ela começou de uma necessidade que eu tinha de inspirar pessoas por meio de histórias de vida. E aí, como eu te falei, vou compartilhar com as pessoas aqui agora, cada história que chega aqui, a gente já tem uma galeria aí do segundo semestre inteiro lá no YouTube, e cada história que chega, algum pedacinho da sua história vai servindo para alguém, e isso vai virando uma grande corrente, né? Tem gente que assiste a gente, está um pouco chateado, um pouco desanimado, não sabe muito bem o caminho. Aí chega um cara como você, assim, cheio de energia, já com direcionamentos na vida, apaixonado pelo que faz, e essa pessoa traz aí uma energia diferente para a vida de alguém que num domingo à noite pode amanhecer na segunda com outros insights, né? Então a ideia principal é essa, e é isso que eu queria trazer de você, começando a falar realmente por uma coisa, Geofusa, que é um bicho-papão na vida de muita gente, que é a primeira escolha, né? Nós trabalhamos com jovens, adolescentes, jovens, né? Já passando por uma fase mais madura da vida. Mas a primeira escolha, não é? Nós percebemos que muitos entram na universidade, logo saem porque não era aquilo, outros vão com tudo porque escolheram bem. Como que aconteceu isso na sua vida? Então, na verdade, olha, é legal porque eu estou tendo a oportunidade de ver tanta gente legal participando aqui. Uma delas é o Sérgio Gouveia, que ele foi meu professor na universidade, eu trabalhei com ele um certo tempo, foi uma pessoa de grande referência também, porque a gente vai tendo pessoas que nos influenciam em vários estágios da vida, né? Eu comecei a trabalhar com comunicação com 15 anos, não foram com 3. Eu tenho 38 anos e com 15 anos eu me aproximei de um jornal de bairro. Na época, meu pai trabalhava e eu me interessei por escrever um texto, né? Eu me interessei muito pela escrita, mas na sequência eu comecei a trabalhar a parte visual, de diagramação e de publicidade. Então, com 15 anos, eu já começava a vivenciar o ambiente de fechamento de edição de jornal, levada desse jornal até a gráfica, impressão de jornal. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar para outros jornais, outras revistas, comecei a trabalhar em gráficas. Fiz programa de rádio, todos eles regionais, comunitários. Aí comecei a trabalhar com publicidade, agência de publicidade, enfim, aí comecei a me desenvolver. Comecei cedo, gosto muito do que eu faço, mas desde cedo eu sou um pouco assim, meio, digamos, criativo. As coisas elas aparecem na minha mente com uma certa frequência. Eu acordo com ideias, eu sonho com projetos de ideias. Isso é bom, mas às vezes me atrapalha um pouco a vida, mas eu procuro ter uma relação responsável com a minha mente, que está sempre produzindo alguma coisa, mas sempre foi assim desde cedo. Sempre fui mais inventivo, desmontava brinquedo, tinha ideias de fazer coisas ligadas a vídeo, áudio, sempre gostei bastante de música. Então a vida foi meio que me levando para a área de comunicação, mas a minha primeira experiência foi com jornal regional mesmo, escrevendo e depois produzindo a área de diagramação e de design. Então foi assim. Tudo começou assim. Tem uma história engraçada que, conforme duas coisas que acontecem comigo, eu tenho sonhos muito movimentados que misturam pessoas e situações de vida extremamente engraçadas e eu tenho a cabeça vai tendo ideias. Aí o que começou a acontecer? Eu falei, eu preciso colocar em prática, escrever esses sonhos para eu não esquecer. Quando eu morava com os meus pais, eu tinha uma parede do meu quarto, que todos os sonhos que eu tinha, eu escrevia lá. E as ideias que eu ia tendo, eu ia escrevendo na parede. E tinha muita coisa legal. E as pessoas que iam no aniversário, na casa dos meus pais, escreviam na parede. Aquela parede foi ganhando forma, mas por conta de uma reforma inesperada na casa dos meus pais, essa parede ela foi tristemente coberta por tinta. E aí perdi um brainstorm de 4 anos. Terrível. Chorei muito por isso. E eu não tenho mais acesso a esse acervo, porque minha mente, as coisas surgem e eu não consigo lembrar mais. Mas assim, era uma maneira legal que eu tinha de exercitar
as ideias que chegavam, como você coloca no caderno. Aí eu peguei o hábito da pandemia de escrever na parede do meu apartamento, letras aqui, de música, tá vendo? Uhum. E aí, cada um com a sua loucura, né? Isso me faz bem, porque é a oportunidade de espaços que eu tenho para ir materializando. Agora você fotografa essa parede de vez em quando para guardar essas informações, não fotografa? Pelo amor de Deus, né? Eu vou ter que guardar esse acervo. É que aqui não são ideias, né? Durante a pandemia, uma hora eu olhei para essa parede aqui do apartamento e ela é verde, né? Aí eu falei, eu podia colocar letras de músicas que tocam em violão, alguma coisa para eu lembrar. E aí eu usei a parede para um espaço de lembrete. Então tem uma série de coisas aqui. Então foi uma maneira de ocupar também o tempo na pandemia, que a gente também vai criando uma série de mecanismos para não enlouquecer. Enlouquecer, né? Então, inclusive, o senhor é compositor, né? Compõe as... Não. Não? Não. Não, tá bom, tá bom. Não. Estamos muito longe disso. Não, estamos muito longe disso. Ó, eu vejo a cifra da música, eu decoro algumas músicas e aí eu toco. Mas ó, compor música tá bem difícil. Eu crio uns vídeos na internet. Agora, criar músicas tá bem longe. Vai ser só na próxima encarnação. Ó, você cria os vídeos, uma das coisas que a gente sempre brinca com você no nosso grupo é o lance dos chapéus, né? Você brinca muito. O que aconteceu? Como esses chapéus apareceram na sua vida? Por que chapéu? Me conta aí, o que aconteceu? Então, ó, os chapéus, as perucas e os figurinos, eles apareceram assim. Quando começaram as aulas online, eu percebi que os alunos eles estavam entediados. Posso dizer assim, entediados e tristes, não por conta da aula online, mas por conta desse afastamento todo. E aí, o que eu pensei? Eu falei, olha, a cada quantidade X de alunos que entrar na aula, eu ponho peruca. Então, por exemplo, assim, ó, vou entrar... Eram 60 alunos na turma. Ó, gente, já tem 10 alunos. Aí eu fazia isso aqui. Sim. E tirava. Aí, quando chegava os 20 alunos, eles já lembravam, professor, já são 20. Aí eu colocava a peruca de novo. Só que essa brincadeira, ela foi aumentando. E aí pediam para eu trocar a peruca. Aí eu comecei, antes das aulas, a colocar músicas, playlist. E aí a gente meio que, um pouco antes da aula começar, abria a câmera, cantava junto, sofria junto. Então as ideias foram surgindo daí. Aí depois começou a ter momento de piada dentro da aula, momento de adivinhar a música, de adivinhar uma marca. A gente colocava propaganda da Jequiti no meio da aula. Então essas coisas foram estimulando os alunos até pela parte do bom humor, a manter a atenção deles, né? Então toda essa maluquice surgiu por conta de não deixar o processo entediado. E aí a gente foi levando, foi aprimorando. Sabe, Jofusa, eu acho que essa é uma das partes mais lindas do professor, né? Sinceramente, não é disso, nós estamos falando de inspiração, então não é isso que eu vou falar, eu vou só mencionar uma coisa. Não acho que o nosso país valoriza o professor como o professor deveria ser valorizado. Devia ter um reality show só de professores para que as pessoas vissem qual é o antes e o depois da nossa atuação em sala de aula, né? Para conhecer. E dizer também que nós, professores, somos muito apaixonados, porque se não fôssemos, não faríamos o que fazemos em sala de aula. Eu percebi que a aderência ela ficou maior, a quantidade de alunos, né? É óbvio que todos têm as suas realidades, né? A gente passa por problemas dos mais diversos. Numa aula presencial, o concorrente do professor enfim, o aluno ir para um bar ou ele está cansado do trabalho. Agora, numa aula online, a gente tem a família, uma discussão familiar, uma doença familiar, um emprego, um conflito, o WhatsApp, as pessoas estão à distância. Então, os concorrentes são maiores. Então, a gente, naturalmente, para tentar prender mais atenção, eu penso que a gente precisa ser mais esgotado em termos de performance. Não performance necessariamente de personagem, mas de atuação, de persuasão. A aula precisa ser mais leve. É um período que não dá para ter muita densidade de conteúdo.
porque você não vai ter a mesma absorção. É. Então, esse é a percepção que eu tirei do processo de ensino-aprendizagem. E a parte boa, né? Teve muitos momentos que os pais dos alunos, eles entravam no chat, os pais mandavam, manda um beijo para mim, olha, vai ter janta de tal coisa, hoje vai ter estrogonofe. Então, assim, começou a ficar uma coisa muito legal. Os alunos espelhavam a aula na TV de casa. Então, a avó deles me conhecia. Manda um beijo para minha avó, para a Judite. Eu, como? Eu nem sei, sua avó está assistindo a aula? Minha avó está assistindo, ela vai se formar em publicidade comigo, sabe? E aí começou a ficar leve. Ficou legal, né? Então, foi bem bacana. Em relação à sua agência, como é que é fazer esse trabalho paralelo? Conta para mim. É bacana porque, assim, foi um projeto que começou há 10 anos, com o atendimento de uma demanda que não existia até então, produtividade nas regiões onde eu atuo. Então, tinha alguns jornais impressos que ainda existem, mas com menos audiência, até porque o digital sobrepôs bastante a audiência do impresso. Só que nós tínhamos muitos clientes na área de jornal impresso regional que eles não tinham material de comunicação próprio, como identidade visual, site, rede social, vídeo institucional, entre tantas coisas. Só que o que aconteceu? A gente percebendo essa possibilidade, abriu a agência Pergo, né? Nós tínhamos a área editorial, abrimos a agência. Começamos a atender esses clientes nessas demandas, e aí veio o boom das redes sociais, a partir de 2011, 12. Então, as empresas começaram a ter essa necessidade de comunicação por social media, através de Facebook, depois surgiu o Instagram e outras mídias com mais força. E aí, começamos a dar conta dessa demanda. Então, hoje, pela agência, nós atendemos cerca de 13 clientes, alguns com necessidades mais pontuais, outros mais intensos, como a gente atende um grupo de 3 hospitais. Então, eles têm uma necessidade maior de comunicação, de vídeo, assessoria de imprensa, rede social também. E tem alguns clientes que são de menor porte, né, com uma necessidade pontual, de uma publicação por semana, uma publicação de texto no site, com técnicas de SEO, enfim. Nessa área de comunicação, a gente procura oferecer um portfólio 360, mais para clientes de pequeno e médio porte. Não é nossa especialidade de grande porte, a gente trabalha mais com clientes de realidade regional. Então, essa é a nossa aventura desses 10 anos, aí, com muita mudança, mas a gente conseguiu sobreviver, pelo menos por enquanto nós estamos aí ativos mesmo pós-pandemia. Quer dizer, pós não, né? Nós ainda estamos nesse navio. É isso que eu ia te perguntar, né? Eu estou vendo aqui, você atende os periódicos locais, os jornais impressos, né? Jornal Vila Carrão, Jornal do Tatuapé, Jornal da Vila Formosa. São os 3 impressos que você atende, não é? Além disso, tem os portais diários São Paulo Zona Leste, Notícias e Educa Geral, não é isso? Esses são portais, sim, né? São produtos. E eu queria te perguntar exatamente isso. Você até já falou um pouquinho, eu queria falar um pouquinho mais a respeito da adaptação, né? Nesse período de mudanças tão rápidas, não é? Tão rápidas. Na velocidade da luz, as coisas estão mudando no nosso mercado de comunicação. Como é que vocês se reinventam no dia a dia? Cada hora é uma novidade. Eu acho que a pandemia ela é mais uma crise de várias outras que vão surgir. E como outras surgiram, nós tivemos várias, né? De 2013 para cá, né? A pré-Copa do Mundo, depois uma recessão possível depois de Olimpíadas, depois foi água que faltou, depois foi crise dos caminhoneiros, depois a tensão da reeleição Dilma ou eleição do Aécio, depois a tensão da eleição de Bolsonaro, aí depois a tensão por conta da pandemia, da pré, da durante, agora pós, a recessão que pode vir depois. Então, isso vai ser uma constante. Esses 10 anos empreendendo, você vê que sempre vai ter períodos de instabilidade. O Brasil é um país adolescente em termos de desenvolvimento, né? Nós saímos há pouco mais aí de 500 anos, né, de um descobrimento, 2 impeachments recentemente. O brasileiro é extremamente imaturo na hora de votar, ele se apaixona por políticos, o brasileiro ele tem paixão, ele como se fosse um time de futebol político, e se esquece, né, que eles erram, eles acertam, mas eles passam e nós ficamos, né? Então, a gente ainda está engatinhando em maturidade de democracia.
Isso recai sobre o nosso ambiente de negócio, principalmente de comunicação, que não é toda empresa que vê como investimento, vê como supérfluo muitas vezes. E é o primeiro setor a receber cortes na primeira instabilidade que aparece. Então, a grande dificuldade ela é essa. A reinvenção, por conta da pandemia, de mudar a maneira de trabalhar, não foi tão difícil. Porque hoje tem sistemas e softwares que você acompanha à distância. O WhatsApp facilita muito, ferramentas como o Trello, o Monday facilitam também, mas eu acho que não é só a questão do sistema. A dificuldade enfrentada foi mais emocional. Emocional de equipe, emocional dos clientes, emocional da sociedade. Então, o mais difícil foi isso. É óbvio que economicamente também houve reduções de contas, de salários, de retiradas, uma instituição com evasão de alunos que aconteceu. Então, eu acho que vários setores sofreram com isso. Lidar com o emocional é o mais complexo, né? Acho que de tudo. Porque quando a gente perde o emprego, a gente tem a família para recorrer. Você tem um problema familiar, você tem os amigos para recorrer. Quando te fecham na sua casa, você não pode sair, você só tem a sua mente para recorrer. Se ela não está trabalhada, você sucumbe, né? Esse que é o problema. E na sua vida, como é que foi esse impacto da pandemia? Na sua vida pessoal, assim, você, não o professor, mas o Antônio Gelfusa, né? A sua rotina, as suas coisas, como que você se adaptou a tudo isso? Então, aí que tem a questão. Para mim, eu não senti a grande dificuldade, porque o meu horário de trabalho, se você pensar a faculdade como trabalho, é o período noturno, uma vez de manhã, mas o restante do tempo eu vivo a agência de publicidade e a redação dos jornais. Então, de manhã e tarde sempre foi muito movimentado por conta da agência, e à noite, essa falta que eu tenho das pessoas, porque eu sou uma pessoa social, assim como você também né, das relações pessoais, eu comecei a sentir muita falta das pessoas. Mas assim, você conversa com WhatsApp, com amigos, com amigas, e isso vai te ajudando a matar certa saudade. Mas o que me ajudou de verdade a baixar a ansiedade e ter tranquilidade foram as aulas. Então, eu nunca me senti sozinho durante as aulas. Às vezes eu fazia aula de pé, eu mudava a posição da câmera, eu brincava com os figurinos, mas eu sentia que eu estava com 50 pessoas, 60 pessoas perto de mim. Então, as aulas, muitos alunos falaram que o conteúdo ajudava, para eles funcionavam como terapia, eles riam, eu ria bastante também, porque os alunos interagiam tanto, eles colocavam tantas piadas legais no processo, que a aula ficava extremamente leve. Mas eu sempre disse, eles me ajudaram, acredito muito mais do que eu pude contribuir com eles, porque eu consegui ficar firme aqui do outro lado. É óbvio que tem dias que você chora, você fica triste por ver o noticiário, ver pessoas morrendo, ver pessoas vendo a área médica decompor, né, de suor em pessoas, vendo um presidente da República dizendo que era uma gripe. Absurdo, né? Independente de quem gosta ou quem não, respeito a opinião de cada um, mas para quem torce para político de direita ou de esquerda, extremista, para mim, é fanático e perde a oportunidade da isenção. Né? Tem coisas boas e ruins em todos, mas no momento que o país, né, e o mundo precisava de liderança, né, não de ódio. E aí isso atrapalha o processo, as pessoas ficavam mais tristes. Eu acho que isso começou a me atingir um pouco, porque eu preciso consumir noticiário. E aí o noticiário começou a me atrapalhar um pouco. E aí eu me concentrei nas aulas do meu trabalho e deu para levar. Mas, enfim, mantive a minha rotina de exercício em casa. Não podia ir para a academia, então trouxe alguns pesos e eu fazia os exercícios aqui em casa. Saía sozinho para caminhar e correr na rua, no condomínio. Então, como eu moro sozinho, isso me ajudou. Se eu morasse com os meus pais ou com outras pessoas, ia ser mais difícil. Então, como eu morava sozinho, eu ainda podia ter alguma liberdade. Então, eu acho que a minha saúde mental ficou bem em paz, eu diria assim, né? Menos complexa por conta dessa independência. Acho que isso me ajudou bastante. Que legal. Então, como que você vê assim o nosso retorno para a sala de aula? Como que você imagina, né?
como que a gente vai chegar de novo, encarar o novo normal aí, naquela sala grande, né, com olho no olho, como que isso se passa pela sua cabeça? Eu, às vezes, penso nisso. Eu sonho com uma música da Ivete Sangalo, Sandy Júnior, um grande flash mob abraçando todo mundo. Ai, Para mim, você sabe que esse abraço coletivo, toda vez que eu fecho os meus olhos e penso na gente voltando para a sala de aula, esse abraço coletivo é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Que saudade de abraçar as pessoas. Eu sou muito do abraço, né? E é assim que eu vejo também. Mas você acha que a gente tendo essa performance agora nas aulas síncronas, lá no presencial, a gente vai ter que se adaptar de novo, né? Porque o pessoal gostou. Sim, aí virou um problema. Para quem não acompanha, às vezes eu dava aula vestido de chapulim. E um dos dias, nas férias de julho, eu acordei com a ideia de comprar um boneco de posto para ele fazer figuração comigo. E aí o nome dado para ele na internet foi de Professor Postolino. E aí ele ficou meu parceiro nas aulas. E aí qual que é o problema? O pessoal agora pede que, fala, quando voltar ao normal, a gente quer que você leve o boneco do posto, você vai vestido de chapulim. E eu não gosto de ser desafiado. É lógico que eu vou. Lógico. Só que assim... Lógico que eu vou. Só que é diferente, porque de casa eu tenho a máquina no meio, como você falou. E eu posso criar distância. No ao vivo, não. Então eu não sei como que vai ser, se vai dar para ser tão informal assim. Mas vai me obrigar... Eu sempre brinquei em sala de aula, mas às vezes não dá tempo de brincar muito. Né? Então agora a gente vai, depois de reinventar no digital, a gente vai ter que reinventar no presencial. E aí isso é legal, né? E na nossa área, embora a gente, acho que para quem os jovens que estão chegando no mercado, que às vezes não se encontram numa posição fixa na área, é importante saber que a gente não tem que ter essa preocupação de decidir o nosso caminho tão cedo. Porque as experiências, quanto mais diferentes, mais nos torna horizontais num mundo que exige muito de versatilidade. Então eu tenho, por exemplo, na agência, eu tenho design gráfico que cuida de rede social, tem jornalista que já cuidou da prospecção de novas contas. Eu sou publicitário, eu escrevo muitas vezes editorial jornalístico, né? Já faço isso há um tempo. Então, quanto mais horizontal você for, mais possibilidade de empregabilidade, de desenvolvimento, mais conhecimento te dá. É óbvio que ser especialista numa área é importante, mas eu acredito que isso ajuda muito, né? Você ter a mente aberta para outros horizontes. Né? Eu falei para você que eu ia te perguntar uma coisa, porque eu acho que é muito legal, assim, as pessoas saberem, no meio do caminho, quando a gente trabalha, seja para uma empresa ou num caráter empreendedor, os desafios que a gente encontra para conseguir manter o nosso projeto, para conseguir seguir, né? Você já teve algum desafio assim que você teve que pessoalmente aprender coisas, superar problemas com relacionamento, coisas assim, para você poder continuar, que você queira compartilhar como uma mensagem para quem está assistindo? Sim, sim. Ó, nesse caso que eu comentei, que a empresa vivia do ambiente de jornais impressos. A gente entrar no ambiente de agência de publicidade foi uma questão de sobrevivência, porque não dava mais para viver da realidade do jornal impresso, mesmo migrando ele para o projeto digital, para o portal, etc. Ir para a realidade de agência foi um desafio porque eu fui resistente, porque o ambiente de agência ele é mais explosivo, ele é mais imediatista, ele exige mais da gente, trabalho extra, trabalho de sábado muitas vezes. Então isso foi desafiante porque eu não queria aquilo para mim. Eu preferia departamento de marketing, eu preferia redação de jornal, eu preferia departamento de marketing de veículo de comunicação, mas não agência. E aí quando entrou na realidade da agência, então isso teve que ressignificar essa intenção que eu tinha, né? Eu falei, não quero trabalhar com isso dessa maneira. Mas como foi gradativo, aos poucos, um cliente, outro, então aos poucos, de fato, deu tempo de ir se acostumando. E às vezes você percebe que você podia fazer uma ação, né, ou exercer um cargo
que até então você não foi formado para isso. Eu não fui formado para dirigir uma empresa de comunicação. Aconteceu. Né? Então, hoje eu entendo, poxa, que bom que eu pude ir estudando um pouco de cada uma das áreas na área de comunicação e marketing, que hoje isso me ajuda. Não tive preconceito, né? Ah, não falo com jornalista, não falo com relator, nada a ver. Né? Isso só me ajudou, né? Isso só complementou as habilidades para eu poder tentar tocar alguma coisa hoje. Entendi. Eu vejo que hoje, né, já tem um tempo essa discussão, mas as novas gerações, elas têm um jeito diferente de querer crescer, né? Você disse que tem 38, eu tenho 47, né? A gente tem várias pessoas aqui conosco, cada um na sua faixa etária, então a gente experimentou o querer crescer, né, na carreira de maneiras diferentes. E hoje o jovem, ele quer tudo muito rápido, porque ele nasceu nessa questão da velocidade. E muitas vezes é necessário passar pelo processo todo, mesmo que ele não seja aquilo que você escolheu para estudar, ou que está alinhado à sua primeira opção, para você poder lá na frente se corresponder com mais maturidade e experiência, né, Difusa, e poder mandar bem e até delegar, né? Porque qual é a ponta? Qual é uma das pontas? É a gestão. E para fazer gestão, você precisa entender todo o processo, todos os atalhos, você precisa entender, né, ter a competência técnica e também a relacional, né, para poder saber com quem você está lidando e quais caminhos você está percorrendo. Então, eu queria que você já passou pela experiência, falou para a gente, mas se você tivesse que falar hoje para esses meninos que estão começando a carreira, o que você falaria? Acho que em primeiro lugar, mudou muito o modelo de desejo dos jovens que a gente tinha antigamente para o que eles têm hoje, né? É. Se você pegar a nossa geração, por exemplo, é muito comum ter 1, 2, 3 trabalhos ao longo de uma trajetória profissional. Profissionais com 10, 20, 30 anos de empresa. Hoje o jovem ele não fica mais do que 2, 3 anos numa empresa. Então a rotatividade é muito grande. A gente vai entender daqui a uns 20, 30 anos qual vai ser o impacto dessa transição. Para nós é uma quantidade grande de troca de empresas. Mas para eles provavelmente não. A gente vai sentir como eles vão enxergar isso no final da trajetória deles, quando eles já forem mais velhos, estiverem no momento de saída do mercado. O desejo deles há 20 anos era ter um carro, né, imóvel. Hoje o jovem ele quer roupa, celular e quer morar perto do trabalho, quer mobilidade. Então o jovem mudou tanto na sua percepção, na sua maneira de entender como é a vida dele, como ele percebe a carreira dele, que é difícil para a gente dizer o que é certo e o que é errado. Mas aí você vê lá o filme do Estagiário, né, que o Robert De Niro, lá no personagem dele, ele é mais velho, ele chega e ele ressignifica o ambiente. Eu aprendi muito com os mais velhos. Eu tive um jornalista fantástico que me ensinou muito, que foi o Eduardo Monteiro. Ele escrevia muito bem sobre política, eu me apaixonei por política, por editorial. Na época eu tinha 15, 16 anos. Então acho que ter o respeito pelo mais velho. Você pode consumir do mais velho, mas manter a sua característica da geração. Porque eles também vão estar na nossa posição daqui a 20 anos, e os mais novos vão estar com uma força maior, talvez com um dinamismo maior. E aí eles vão ter que ter uma outra percepção de entender. Eu acho que o jovem, né, ele tem que ter paciência, eu acho que ele tem que dar valor para o que realmente importa nas empresas hoje. Hoje a gente contrata querendo saber do caráter, se a pessoa, você pode confiar nela, se ela está afim de construir, né, o conhecimento, contribuir, ser solidário, ser colaborativo. É óbvio, né? Formação é sempre importante. Mas eu vejo que as empresas não estão olhando tanto para isso agora. As empresas estão olhando muito para o impacto social que aquela contratação vai ter, estão olhando muito para o impacto na região em onde essa pessoa mora, na família, quais são as condições, né? Se ela está dentro de algum grupo que representa a minoria, né? Ou que foi oprimida ao longo dos anos, o que eu acho ótimo, porque é hora das empresas e da sociedade devolver um pouco daquilo que foi explorado ao longo de anos na nossa história. Mas eu acho que o jovem ele precisa entender isso. Nós, como mais velhos, precisamos respeitar a energia deles, né? Mas que eles entenderem o pilar de valores. Aí valores é discutível, porque na família cada um tem um, né? Dependendo da família também. Mas eu acho que se o jovem ele tem essa percepção voltada para o desenvolvimento da sua carreira, mas com paciência, tentando trabalhar o seu emocional, respeitando a experiência dos demais,
ele segue tranquilamente. O que você traz para a gente, Geofuso, é muito mais do que isso. É uma grande lição. Se cada uma das pessoas que atuasse de maneira diferente, não precisa ser como professor, mas com as pessoas, com a sociedade, do jeito que você faz, dedicando esse amor, essa inteligência, essa modelagem que você coloca em tudo que você entrega, certamente, né, a gente vai ter um mundo melhor, porque o mundo melhor ele se faz de pequenas coisas, né, bem feitas. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas quem quer tudo não tem nada, não é? Mas se a gente fizer a nossa parte muito bem feita, com esse carinho, com esse amor, essa dedicação, pensando sempre no próximo, com certeza a gente está dando a nossa contribuição. E você é uma dessas pessoas. Eu gostaria de deixar para você os últimos minutos aqui. A gente tem um quadro aqui na live que se chama assim: Quem te quer como te tem, né? Quem te quer como te tem. Então é assim, ele fala assim para o pessoal, gente, eu vou falar para vocês, ele fala assim: eu não aconselho ninguém a me seguir, mas se quiser seguir, né? Ele deixa lá os endereços que a gente vai deixar depois na edição do vídeo dele, que será publicado ao longo da semana, tá? Mas como que as pessoas te encontram para trabalho e para te seguir, para te acompanhar, enfim, como que as pessoas te acham por aí? Ali, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, a recíproca é verdadeira. Sua parceria como colega na Cruzeiro assim, é muito forte, muito importante. Também vejo você como uma pessoa que leva alegria, dedicação, se entrega para a educação. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Eu não recomendo que ninguém siga a minha rede social, mas assim, as pessoas gostam de se contrariar, então a minha rede social é @geofusajunior. Então eu estou assim no Instagram, Face, LinkedIn e acredite até no TikTok. Agora faz tempo que eu não publiquei nada lá. Não recomendo. Quem quiser seguir, se seguir o meu perfil, na bio do meu Instagram, tem a rede social da Agência Pérgola e do SP Jornal. Então dá para ter um pouquinho da noção do trabalho editorial, jornalístico e de publicidade e propaganda que nós fazemos. E, em relação às palavras, eu só tenho, como eu te disse, a agradecer. Acho que educação é transformação, é troca. Antigamente, o conhecimento ficava na mão de poucos professores e os alunos eles só tinham as bibliotecas e os professores para tirar dúvida. Hoje não. Hoje nós, em sala de aula, nós falamos alguma contribuição, o aluno já sabe, ou ele já viu na internet, ou ele pesquisa rapidamente. O nosso papel mudou um pouco, o papel de conhecimento, mas de mediação. Então, hoje a gente faz uma mediação em sala de aula e contribui com o fomento, com a provocação. A gente aprende muito. É óbvio que a gente também dá a nossa contribuição, mas a gente aprende demais. Ferramentas novas, comportamentos novos. Isso deixa a gente próximo do que é a sociedade hoje, do que ela vai ser no futuro, com mudança das mais diversas, né? Relacionadas à diversidade, mudança de uma indústria suja para uma indústria mais criativa, como está acontecendo. Enfim, estar próximo do que vai ser o futuro, estar próximo dos jovens, para mim, acho que para você também, é um grande privilégio. Então, eu me sinto muito satisfeito, eu gosto do que eu faço, procuro pôr amor em tudo que eu faço, bom humor, se for possível, nos dias que é possível, e vamos em frente. Mais uma vez, super coração para você. Muito obrigado. O coração é todo seu. Menino Geofusa, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui. Eu amei te ver. Geofusa, um beijo no seu coração e boa noite a todos, pessoal. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. E sai sem eu dizer. Tem mais do que te mostro, não escondo quanto gosto de você.